As primeiras coisas que a gente faz são definir a temática do jogo e as características principais de cada personagem. Na hora de conceituar o jogo, a gente tem que pensar em toda a atmosfera que vai ter, que vai ser experienciada pelo jogador, né? O que a gente quer passar, qual é a essência do jogo. Pro Póstumos, a gente decidiu que vai ser um beat'em up com 3 personagens principais. Cada um deles tem uma característica diferente na mecânica do jogo. A gente cria o conceito tanto para os personagens quanto para o cenário, né? O cenário, ele depende toda daquela atmosfera, daquele ambiente histórico que a gente quer passar. E o personagem, além de todo o trabalho que a gente tem do conceito do cenário, a gente ainda tem o trabalho de pensar na personalidade que ele vai ter. Quais são os sentimentos dele, qual a motivação e o que ele quer passar pro jogador, no caso, que seria o espectador do jogo, né? O Lao Jun foi um personagem relativamente fácil de resolver e que a gente conseguiu fazer um concept final em muito pouco tempo, comparado com os outros personagens. A gente sabia que ia ter um personagem masculino e que ele seria um personagem rápido. Então, nós fizemos alguns concepts de personagem masculino e no começo a gente ainda não sabia qual idade que ele ia ter, então a gente fez tanto alternativas de personagens mais novos quanto mais velhos. Bom, esses concepts a gente fez antes de definir o background do personagem, e a gente fez com bastante liberdade. A Yuri foi o primeiro personagem que a gente construiu, né, que a gente desenvolveu, e foi um processo bastante complicado, porque era bem no início do projeto, né? O jogo, a mecânica ela estava sendo definida, os primeiros rascunhos estavam sendo gerados, né? Nós não tínhamos nada em mente, assim, em termos de estética, né? Então, esse foi o primeiro rascunho, né, que foi gerado para o personagem Yui. A gente só sabia que o jogo ia se passar numa China fictícia, né? A gente não sabia como que ia ser a atmosfera desse jogo, com a interação dos personagens. A gente não sabia se a gente ia adotar um estilo de época ou não, né? Mas a gente resolveu buscar algumas características de figurino baseadas na moda mesmo, né? De estilistas chineses, ou então na moda que é inspirada por figurinos chineses, né? Então a gente buscou vestidos estilo mais tradicionais da China, a gente buscou penteados pops, e a gente começou a misturar esses elementos na nossa personagem, que ela ia ser uma lutadora de Kung Fu meio durona, assim, sabe? Bom, o Mr. X é um personagem que, a princípio, ele era desconhecido, né? Por isso que veio o nome Mr. X. A gente não sabia o que ele ia ser, de fato. Se ele ia ser um animal, um monstro, uma pessoa. E, no final das contas, acabou que ele virou um ser humano mesmo, um homem muito forte. E essa máscara, ela esconde toda a história dele, toda a essência do que ele realmente é. Então ele não tem uma expressão, a expressão dele é a máscara. Que mesmo com todos esses músculos e todo esse porte físico, ainda dá um ar de sensibilidade nele, como se ele fosse mais carismático por causa da máscara. É muito importante trabalhar em equipe porque nossas visões são diferentes, somos pessoas diferentes dentro de uma mesma corporação. E eu acho que é isso que enriquece o nosso produto, né? Cada um contribui com um pedacinho ali do personagem. Por exemplo, um acessório de cabelo foi, sei lá, eu que fiz o acessório, dei a ideia. E a roupa, foi o Murilo que deu a ideia da roupa. Ou, sei lá, a cor do olho da Yui já foi Pedro. Então, assim, é bem legal isso. Cada um tem a sua contribuição.